vocês? E hoje é o dia do beijo, né? Então, não é o dia do beijo? Dá um beijo pra todo mundo, pro Brasil inteiro. Um beijo especial pra Fortaleza, que hoje é aniversário de Fortaleza. Um beijo pra vocês. Beijar é muito bom, né? Então, um beijo pra todo mundo. Mandar um beijo pra Marta Medeiros também, que fez aquele vestido lindo e maravilhoso pra festinha que eu fui na sexta-feira. Arrasou. Beijo, beijo, beijo. Mas olha, hoje... Lá vem. Quando ela começa assim na segunda-feira, né? Aqui ao vivo, com essa plateia bonita. Hoje vamos ter um deputado aqui, muito polêmico. Aliás, um dos mais polêmicos deputados federais desse país. Adivinha de quem eu tô falando? Jair Bolsonaro. Bolsonaro agora faz aqui hoje uma denúncia. Enquanto muitos lutam contra a homofobia, Bolsonaro diz que foi vítima de heterofobia. Ele disse, a gente tem que ouvir. Por parte do também deputado Jean Willis, dentro de um avião. Pois é, o vídeo está dando o que falar na internet. Heterofobia? Tem gente que está reclamando disso agora. Mas ele falou que ele vem aqui, que não é brincadeira. Ele falou que vai contar a verdade toda sobre essas polêmicas. E mais, né? Mais essa agora, heterofobia. Que ele está sempre se envolvendo, gente. Ele já foi chamado de machista, estuprador, preconceituoso, racista, homofóbico. Agora ele falou que ele vai se defender e que ele está sendo atacado. Jair Bolsonaro diz que está sendo vítima de heterofobia. Roda o programa de hoje. Ele é um dos deputados mais polêmicos do Brasil. Querem fazer com que os nossos jovens garotos tornem homossexuais lá na escola, lá embaixo. Sejam estimulados para tal. Já foi chamado de machista, preconceituoso, racista e homofóbico. Daqui a pouco o pai vai chegar em casa, vai ver o filho com as unhas pintadas ou com um batom na boca, como se não bastasse mais o brinco, né? E o garoto vai falar pro pai, isso é normal, na escola estão passando filme nesse sentido. Sempre atacou o movimento LGBT. Se depender de mim, eu toco fogo nesse material. E se tiver que distribuir na marra, o governo vai ter que mandar a polícia militar para distribuir aqui, que nós não vamos distribuir. Mas agora se diz vítima de seu maior opositor na Câmara. Estava do lado dele, mudou de assento aqui. Jair Bolsonaro postou um vídeo na internet onde o parlamentar Jean Willis se recusa a ficar ao seu lado. Eu estou me sentindo discriminado. Imagine se fosse o contrário. Ele vai falar sobre esse assunto e muito mais. Não saia daí. O Bolsonaro já tá aí? Tá aí ou não? Gente, o Bolsonaro tá sempre se envolvendo em alguma polêmica. Agora, ele disse que ele tá sofrendo de heterofobia. Pode ser também, né? Porque se tem homofobia, pode ser heterofobia? Pode. O que você faria, por exemplo, se você sentasse do lado do Bolsonaro? Eu também não sei. Talvez não é heterofobia, fosse bolsonarofobia. Não sei, tá confuso esse negócio. Mas ele tem um vídeo. Cadê o videozinho? Vamos assistir o vídeo pra ver o que a gente acha também. Deixa eu ver. Também, se tá se sentindo magoado. Vamos lá. Joelho, espera do teu lado aí. Eu tava do lado dele, mudou de assento aqui. Doze B. Do meu lado aqui, mudou de assento. Eu estou me sentindo discriminado. Imagine se fosse o contrário. Bolsonaro entrou gravando, hein? Tô ligado, Bolsonaro. Cadê Bolsonaro? E aí, Bolsonaro, beleza? Deixa eu entender, o Bolsonaro entrou no avião, estava o Jean Willis ao lado, o Jean Willis olhou pra cara dele, levantou e foi embora. Heterofobia? Será? Bom, olha, o que eu sei é o seguinte, os dois já não se bicam muito, né? O fato é o seguinte, eu quero entender por que o Bolsonaro já estava gravando. Ele sabia que o Jean Willis ia sentar do lado dele, mas que confusão essa história, o avião deve ter ficado pequeno pros dois, né? Será que ele pediu para sentar do lado do Jean Willis? Com certeza o Jean Willis pediu para não sentar do lado dele, porque se levantou, inclusive, fingiu, botou o jornal na cara, né, assim. Não é comigo, tipo, né, mas não rolou, o outro tava lá com a câmera.
Bom, o negócio vai pegar fogo. Eu quero entender um pouquinho mais, mas o fato é que eles já se pegaram algumas vezes, né? Então, ele, que foi o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro, com quase 500 mil de votos. Não tem papas na língua, ele tem milhares de fãs por causa disso, e inimigos também. Vamos entender os principais conflitos de Jair Bolsonaro. Roda aí. Jair Bolsonaro é um militar da reserva e na Câmara dos Deputados é um soldado de uma batalha ideológica. Querem fazer com que os nossos jovens garotos tornem homossexuais lá na escola, lá embaixo. Do outro lado dessa guerra está Jean Willis. Gay assumido, ele é um dos maiores defensores do movimento LGBT. A coisa que eu vi aqui foi do deputado Jair Bolsonaro, né, que me chamou de viado escroto e disse que meu pai não tinha orgulho de ter um filho como ele. E o confronto no parlamento é quente. Homofobia, queimar rosca todo dia. Não tem nada a ver com o homossexual. Eu quero que eles sejam mais do que felizes. Quero que sejam felicíssimos. Mas, por favor, não queiram impor esse comportamento dentro das escolas. Bolsonaro luta contra projetos de lei que defendam o casamento gay, a adoção por casais homossexuais, a presença de gays no exército e a criminalização da homofobia. Defende o período da ditadura militar, a tortura aos criminosos e a redução da maioridade penal. E suas ideias dividem opiniões. Se ser homofóbico é defender a família e as crianças, pode me chamar de homofóbico, fique tranquilo que eu não importo com isso não. Ele tem uma postura considerada radical e, por isso, coleciona desafetos. Chegou a trocar insultos com a senadora Marinor Brito. Eu bato, vai me bater, vai me bater. Depois dizem que não tem homofóbico aqui, traz homofóbico, vem pra cadeia. E causou a ira das feministas ao afirmar que a deputada Maria do Rosário não merecia ser estuprada. Pai de 5 filhos e representante de quase 500 mil de eleitores, Jair Bolsonaro também tem milhares de fãs que compactuam com sua opinião crítica. E aumentar esse número de seguidores parece ser o seu principal objetivo. Ele pretende se lançar candidato à presidência da República em 2018. Mas enquanto isso, ele transformou um vídeo gravado em um avião a mais nova arma contra seu opositor. Imagine se fosse o contrário. Para mim, Bolsonaro é um fascista. Jair Bolsonaro está no palco do Super Pop e vai passar as suas declarações bombásticas a limpo. Vamos entender agora as suas ideias e os conflitos do deputado federal conhecido como anti-gay. Bom, nossa, tô passada. Simone Garuti. Boa noite, Luciana. Você sabe se o Bolsonaro já chegou já, né? Ele já chegou acompanhado do filho também, A né? gente sabe que ele chegou por causa do filho dele, gato, que tá aqui na plateia. Nossa, Bonito o filho do Simone, Bolsonaro, muito bonito. Casa. Bom, eu vou falar boa noite pro Bolsonaro. Tudo bem, Bolsonaro? Jair Bolsonaro. Boa noite, obrigado. Quero dizer que o meu filho puxou o pai, tá bem? Ô, Jair, para de ser convencido. Você tá aí felizão, você tá vendo que o negócio tá comendo lá na casa de Noca, o negócio tá difícil pro seu lado. Você já tá causando polêmica. Tô todo feliz porque trouxe filho, é isso? Que o filho é gato mesmo, hein? Nossa, ainda bem que sua moça séria casada. É, né? claro, nós somos. Felipe Campos, Paulo, você viu o filho Olá, do Bolsonaro? boa noite. Olha, vou te falar uma coisa, viu? Preciso passear um pouquinho mais pelo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro continua lindo. Ele mora aqui em São Paulo, Felipe. Ah, ele mora em São aqui. Paulo? Deixa Mais o WhatsApp fácil. depois. Senhor Abrão, o palco tá ficando pequeno pro Felipe e pro Bolsonaro. Pois é. Bem-vinda, querida. Parabéns, e o Bolsonaro realmente, filho, Não é é? 10, realmente. Muito bem. Aguinaldo Obrigada. Timóteo, tudo bem, Aguinaldo? Eu Bem-vindo. tô apavorado. Por quê? Por causa do filho do Roubaram meu Bolsonaro? papel. Roubaram meu papel com o nome da cidade onde eu vou cantar. Pelo amor, a a gente tá partir falando do um dia negócio sério aqui hoje. Me dá minha relação de show, menino. Por favor, menino. No por final do programa a gente devolve. não se preocupa, Socorro, não. me dá só 30 segundos. Vamos lá, vamos lá. Prazer enorme estar aqui com você uma Mais vez uma mais. vez, querido. Ao Muito lado obrigado. dessas maravilhosas O Felipe veio aqui personalidades. só por sua causa, tava com saudade de você. Mas nós temos um bom relacionamento. Ele agora sabe que eu sou gosta de barra você. pesado, então é um tratamento legal. Bom, olha, é o seguinte, vocês assistiram aqui, o nosso querido Jair Bolsonaro está sempre metido em algum
problema, ele tá sempre... Olha, Jair, problema, Bolsonaro. Isso é mentira, você atrai. A minha pergunta é a seguinte, para começar, você estava ali com o seu telefoninho, você já chegou gravando. Por que você já chegou gravando? Não, Positivo. eu vi que ele havia sentado mais ou menos na minha fileira, né? A minha era 12B e quando eu cheguei a 12, ele estava sentado a 12C. Já vi lá de baixo. Eu vi lá de baixo. Eu tô sempre armado, né? Então eu saquei o meu telefone. Já para provocar. Já, não foi o João Willis, geralmente eu tô com o telefone pronto para filmar. Porque muita coisa acontece comigo. Entendi. E pegamos um flagrante aqui, aquele que mais defende aí o fim do preconceito, etc., mostrou ser um preconceituoso. Como? Imagine se fosse o contrário, se eu tivesse me levantado ali. Pera, mas você estava chegando, você estava com o seu bilhetinho na mão. Sim. Aí você viu que tinha o João Willis sentado na sua fileira. Sim. Aí você sacou o telefone. Saquei o telefone, comecei a filmar, porque eu tinha certeza, olha, se eu sentar do lado dele, como aconteceu, ele vai se levantar, sair dali, ia procurar teus coleguinhas que ele tem na mídia, né? Ia contar a historinha dele. E Qual eu seria a estaria historinha agora. dele? Que eu falei um palavrão pra ele, que eu ofendi, que eu provoquei. E daí eu estaria, quem sabe, até no Conselho de Ética. Ô, Luciana, pelo projeto de lei PLC 122 está no Senado, se eu tivesse feito isso para com ele, eu estaria em curso a 1 a 3 anos de detenção, mais perda no mandato, Timóteo. Mas por que não pode mudar de lugar? Não, ali não. Assim, na lei da projeto está previsto isso aí, aprovado infelizmente na Câmara numa. Mas peraí, ninguém pode mudar de lugar se você não gostar da pessoa. Não, se você tiver, não resta pelo projeto que está lá, se eu tiver sentado e chegar um casal homossexual, eu mudar de mesa com a minha esposa, por exemplo, eu começaria respondendo crime de 1 ano a 3 anos de detenção. Mas se for um desafeto, por exemplo... sabe se a pessoa é gay? Ninguém sabe é que isso é que gay. é. Chegam 2 homens aqui, chega aí o Felipe, por exemplo, com um colega dele, e começa a trocar carícia, e eu mudo de local, pronto. Mas e se fosse um desafeto, Bolsonaro? Ele era um desafeto, né? Você também já o discriminou outras vezes. Por ser um desafeto, ele talvez não quisesse confusão. Ele resolveu mudar, é hora dele mostrar realmente, né, que ele não é um cara preconceituoso. Há 2 dias nós tínhamos um programa no Cabrini, onde foi perguntado para mim se eu conversaria com ele. Eu falei sim. Daí quando perguntado para ele, ele falou não. Então o que está em jogo não é questão de desafeto, é preconceito. É você discriminação. Acha que é preconceito porque você é heterossexual ou é preconceito porque ele não gosta de você? Eu não sei se ele é apaixonado por mim, eu não sei. Mas ele vai, se depender de mim, ele vai morrer frustrado. O meu filho responde por ele. Pode perguntar para ele, ele responde por ele. Você tá meio velho. Eu acho que as meninas estão aqui não gostariam de vê-lo como hétero, certo ou não? Ninguém respondeu, você não conseguiu plateia aqui hoje, ninguém respondeu nada. Queriam que ele fosse homo? Ninguém pensou nisso. Mas se ele fosse homo, qual seria? Peraí, eu queria ele que vai ser felicíssimo. A minha pergunta é a seguinte, a gente divide as pessoas do mundo por hétero e homo? É uma coisa assim? Olha, Luciana, é um projeto de governo, o Timóteo talvez possa me ajudar nisso aí, dividir classe. É branco contra negro, é homossexual contra heterossexual, é nortista contra sulista, é rico contra pobre, é pai contra filhos na Lei das Palmadas. Parece que é o governo propositalmente mas branco contra negro está se tornando uma coisa insuportável. Que horrível isso. Toda publicidade não tem negro. Não tem negro. Tudo. Eu entro no avião, naquelas revistas, não tem negro. Não sei por que essa frescura de não abrir espaço para os negros. Que são consumidores. São consumidores. Eu quero fazer só uma pergunta para o Bolsonaro. Já que você realmente se coloca um pouco fora desse racismo todo ou desse preconceito, acabou de sair agora no UOL, na primeira página do UOL, que você foi condenado a pagar 150 mil num crime por discriminação contra homossexuais. E a questão de racismo também. É o que me passou o UOL para mim. Acabou de sair. Eu respondi agora para o jornal O Extra do Rio de Janeiro que a questão do racismo, Timóteo, o caso Preta Gil, o procurador pediu arquivamento porque o nosso querido Marcelo Tais, né, informou para a Polícia Federal, por determinação do Supremo Tribunal Federal, que não tem mais a fita bruta daquele episódio. Ou seja, eu gravei para um laptop e a pergunta simplesmente foi trocada, propositadamente. Se o Marcelo Tais entregasse a fita bruta, Timóteo ou Sônia, ele estaria fazendo prova contra ele. E a juíza da primeira instância, né, foi talvez... um problema de edição. Não, o Marcelo Tais foi edição. Foi lá 40 dias depois que eu gravei para um laptop para o senhor Marcelo Tais. Entendi. Lamentavelmente, ele está comprovado. A gente pode explicar o que aconteceu, mas foi o que você vê na televisão é o seguinte, ela perguntando para mim como reagiria se meu filho relacionasse com negra. Agora, o que estava no laptop que eu respondi era gay, e dei aquela resposta. Tanto é que a minha resposta bate com a pergunta de gay.
não bate com a pergunta de negra. Porque você fala em promiscuidade, agora a não prova é? concreta que chegou. Porque é o seguinte, se eu falo, vamos supor, uma tremenda besteira aqui no teu programa, você vai gravar essa fita, vai guardar essa fita com muito carinho, que é uma prova contra mim que você nada editou. Se bem que o programa está ao vivo aqui também, mas o programa foi gravado, foi há 40 dias depois, e ele me colocou numa situação bastante complicada ao ser acusado de racismo. Não pode ser um militar ser racista. Metade dos nossos militares são negros. Mas você não Então, acha importante explicar, Bolsonaro? Eu agradeço a oportunidade de estar explicando agora. O que a gente ficou sabendo... Só deixa o nome da pessoa de fora que a gente não pode falar. O que a gente ficou sabendo, a pergunta seria, como é que você encararia se o seu filho namorasse ou casasse com uma pessoa, com uma menina negra, e que você teria dito, eu não quero falar sobre promiscuidade. Mas eu falei isso mesmo, eu respondi assim, mas a pergunta que foi feita para mim não era era gay. sobre a menina depois, negra. 40 dias depois, ele botou no ar a pergunta como sendo negra. Foi só isso. O meu sogro é conhecido como Paulo Negão. Entendi, então responde, você não ligaria isso? Tem problema, qual o problema? Que eu respondi depois daquela confusão toda, não gostaria que namorasse alguém com o comportamento da senhora, com a senhora fulana de tal. Só isso. Entendi, não Luciana, fala o nome. O problema é se for Vamos mudar de assunto, vamos voltar. Mas antes, Luciana, permita-me fazer uma observação. É preciso que todos nós aprendamos a respeitar as opiniões de cada um. Claro. Acabar com essa frescura. Você tem que gostar disso. Não, cada um tem a sua conduta e, graças a Deus, melhor quando são condutas que dizem respeito à família. Carlos Alberto foi no Raul Gil, tirar o chapéu, elogiou a Rede Globo, mas chamou a atenção veementemente pelos excessos fora de hora. Então, cada um, temos que respeitar a opinião de cada um. Eu também, às vezes, fico destemperado. Mas aos 78, evidentemente, pai da Kate... Talvez eu também concorde com o Timóteo, porém, no caso do Bolsonaro, eu acho que as críticas dele, ou então da forma como ele coloca os ataques, né, homofóbicos ou os ataques gays, ultrapassa também, porque eu acho que ele já está ultrapassando. Por exemplo, agora ele já teve vários problemas, inclusive, com a Maria do Rosário, e depois também quanto rodou com o Randolph, que teve, enfim, todo aquele problema no DOPS. Agora, falar pra você pois também, então parece que a sua agressividade, deputado, ela está indo além da sexualidade, porque antes você começou com a questão dos homossexuais e depois agora você já está expandindo isso também, tanto para as mulheres quanto para os homens. Também falaria enfim, também. Seriam as minorias? Seriam as minorias, e eu queria entender por qual motivo fui um ferrenho defensor da família e das crianças das escolas, com a história do kit gay. Daí eu fui puxado, aspirado para essa questão de gay como um todo. Eu quero, Felipe, que você seja felicíssimo. Nada contra você, Felipe. Pelo amor de Deus. Você nunca ouviu falar em homofobia comigo antes de 2010, quando eu descobri o tal do kit gay. A questão do senador, eu sou deputado federal, como o Timóteo já foi. No primeiro batalhão de polícia do Exército, ele falou que não ia entrar no quartel do Exército, eu sendo capitão do Exército e deputado federal. E eu dei um empurrão nele apenas, soco. Não fez auto de exame de delito, ausando corpo de delito, não fez. E eu entrei no comigo foi pior, né? O cara me chamou de dedo duro e me tira a porrada. Agora, Bolsonaro, o nível da política brasileira, eu tô chocada. Ô, Lu, tem uma pergunta pro Bolsonaro aqui. Bolsonaro, por que o senhor acha que o homossexual é tão diferente do heterossexual? Olha, continuo te dizendo aqui, a minha briga é com o material escolar. Ô, Timóteo, Sônia, Felipe, eu tenho um vídeo aqui de uma audiência pública em Brasília, onde o secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro, falou: levamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos um filme chamado Beijo Lésbico para a criançada do ensino fundamental a partir de 6 anos de idade. Peraí, mas você acha justo isso? Não, Timóteo, imoral. E você acha, por exemplo, que poderia passar para a molecada de 5, 6 anos de idade também fita de MMA, como, por exemplo, o nosso querido Anderson Silva brigando? Aliás, Sônia, você viu, Luciano, nós vimos um pai dentro de uma loja, deu um tapa no seu filho. Isso, gente, é preciso. A televisão precisa ajudar no comportamento das pessoas. Estamos falando de muitas coisas. Vamos voltar para o falando do respeito com a família. Sônia, vamos voltar para o assunto inicial, né?
Vamos, né? Eu queria só fazer um resumo. Por exemplo, a gente estava vendo aqui na abertura do Super Pop, e o deputado presente também, as polêmicas em que o senhor já se envolveu. E a gente ouve, assim, tortura, censura, a favor da pena de morte, homofóbico, racista, machista, sexista. Não é muito preconceito para uma pessoa só? Olha, o senhor é tudo isso? Isso é marketing? Como é que se explica tudo isso voltado para o senhor? Parlamentar. Eu tenho que falar. Eu não fujo de debate. Certo. É muito simples falar, não, a Luciana me convidou, não vou para lá. Eu topo, me convidou, eu te agradeço, tá ok, a oportunidade, falo sobre qualquer assunto. Sobre mulheres agora, que eu teria falado que a mulher deve ganhar menos do que o homem, é isso? Eu explanei para o jornal Zero Hora a pergunta dele, por que a mulher ganha menos no Brasil? Porque engravida, é um absurdo. Mas é exatamente isso que eu falei, mas baseado em pesquisa do IBGE. Eu peguei a pesquisa do IBGE e por que a mulher ganha menos? Falei isso, segundo o IBGE, assim. Quem engravida? E acabaram, tenho gravado, tá? Trabalha menos tempo, e botaram tem que na compensar, capa lá do jornal, um jornal menos. Chapa Branca, diga de passagem, né? Um jornal Chapa Branca, que eu estava defendendo que a mulher tinha que ganhar menos. Um político faria isso? Foi uma má interpretação, seria um louco, é isso? Um louco. Mas não é má interpretação, não, é má fé. Como fizeram no programa CQC, naquele episódio onde eu passei por racista por vários anos. Mas todo mundo usa de má fé com o senhor deputado. Por quê? Bode expiatório, é isso? Eu sou um alvo compensador. Eu não me dobro a proposta do Executivo para apoiar este ou aquele governo. Tá bom, mas vamos voltar para o nosso ato inicial. Quero o que eu estou entendendo é o seguinte, o voo, porque a minha pergunta é a seguinte, será que, no caso, você gravou com medo de retaliação ou foi de propósito para dar uma provocadinha nele? A preocupação é retaliação. Vamos ver. Pode ser, também não vamos julgar, vamos lá. Ele foi o assunto mais comentado da semana. O deputado Jair Bolsonaro gravou um vídeo de dentro de um avião. Por ironia do destino, o assento ao lado estava ocupado pelo seu maior opositor na Câmara, o parlamentar Jean Willis. Estava do lado dele, mudou de assento aqui. Não demorou muito para o vídeo ganhar repercussão nacional. Do meu lado aqui, mudou de assento. Eu estou me sentindo discriminado. Imagine se fosse o contrário. Na internet, Bolsonaro foi mais crítico. Disse que a atitude de Jean é de intolerância, preconceito, discriminação e heterofobia. A guerra entre eles está na mira da mídia. Mas vem cá, falando sério, Bolsonaro, você acha que ele se mudou por heterofobia? Preconceito, discriminação. Porque se fosse o contrário, eu estaria sendo massacrado na mídia, estaria já no Conselho de Ética da Câmara, né? Quem sabe até o MP com processo no Supremo Tribunal. Mas, Bolsonaro, independente de você ter dito que ele teve um ato discriminatório... Heterofóbico. E como você sempre diz que a imprensa ou as pessoas sempre entendem errado as conotações do que você está querendo expor... Óbvio que vocês têm uma diferença muito forte, você e ele. Ele não é obrigado, talvez, estar sentado ao teu lado. Não, quando ele chega gravando, entre aspas, vamos dizer que vocês são arqui-inimigos. Não digo você. Não conheço absolutamente nenhuma lei que tenha sido... uma lei que você tenha feito que foi aprovada, como também não conheço nenhuma lei do Jean Willis que tenha sido aprovada também. Ao contrário, não estou aqui defendendo muito menos você nem o Jean Willis. Estou me colocando aqui, sim, como um homossexual assumido, porém, hoje, no papel de jornalista e querendo entender um pouco mais o público de casa que está assistindo. Porque, Bolsonaro, você sempre se coloca em polêmicas, mas depois você sai dessas polêmicas de uma forma muito lisa, querendo não foi isso que eu quis fazer. Negativo, por exemplo, nunca falei isso. Por exemplo, o ato do Jean Willis, eu não acredito que tenha sido discriminatório. Ele foi sim, ele não quis ficar ao seu lado por vocês serem arqui-inimigos. Mas eu só vou dividir o que ele falou. O que ele está dizendo é o seguinte, se tivesse sido ele
Eu, como boa escorpiana, sempre coloco... Eu não tô dizendo... Eu também sei. Ele não quis sentar do seu lado porque não gosta de você. Mas se tivesse sido ele que falasse assim, eu não gosto de John Willis, tô levantando, tô mudando de assento. Com certeza ia acontecer o que o deputado tem medo mesmo. Porque, normalmente, a sociedade lida de uma maneira tão pesada, tão equivocada com a história da sexualidade, que acaba inspirando nos homossexuais um sentimento de rejeição. A primeira coisa que você pensa é que está sendo rejeitado. Isso já me falaram, inclusive. Porque ele só vive acontecendo isso. Então, provavelmente, a sensação dele fosse essa e ele botasse a boca no mundo com todo direito se isso, de fato, tivesse acontecido. E ele chegou gravando. Era isso. Não é, Sônia? Ele chegou gravando. Quando você chega gravando, talvez o Jean tivesse pensado, poxa, uma provocação. Mas ali eu acho, sinceramente, não acho o Jean Willis um santo, não concordo com muita coisa que ele faz, com muito posicionamento que ele toma, mas nesse caso, eu acredito, deputado, e eu sei que o senhor é gato escaldado, tem medo de água quente, então que alguma coisa poderia vir da parte dele em termos de pegadinha. Mas eu acredito... gato escaldado tem medo de água fria. Mas eu acho o seguinte também, que ali existe uma briga, é discriminação quando você chega num restaurante, vê um casal homossexual e você levanta e vai embora. Isso sim, as pessoas não se conhecem, só está isolando o outro por uma questão de sexualidade. Agora, no caso dele, são inimigos e Deus me livre passar um voo inteiro sentado do lado de uma pessoa que eu não vou com a cara. E era só isso que aconteceu. Não existe a discriminação contra homossexuais. Existe o preconceito e a discriminação contra os excessos. Não, então você vai me desculpar. Então quer dizer que não existe. Não existe, então. Não existe racismo. Não existe machismo. O programa dos quatro é só seu. Não, espera um pouquinho. Sônia, dá licença. Você não, agora você está entrando numa seara. completamente diferente aí. Tô com a palavra. Não. Tô com a palavra. Não, você está completamente equivocado. Luciana. Deixa ele falar, Felipe. O que é deplorável são os excessos. Eu tenho dito aqui reiteradas vezes que a esmagadora maioria dos homossexuais se respeitam e respeitam a família, respeitam os pais, respeitam os sobrinhos, respeitam todo mundo. Mas tem um pequeno grupo que gosta de ultrapassar o limite do bom senso. 2 homens barbudos ou 2 homens bigodudos se beijando na Paulista, vai ter problema. Não comigo. Mas eu acho que a história do excesso é uma desculpa para o preconceito puro e simples. Sônia, sempre... Eu acho que é porque não aceita mesmo. Sônia, o excesso... O meu direito termina quando começa o seu e vice-versa. Não estou discutindo isso. Não é justo que 2 homens se beijem em praça pública. Não é justo e acabou, não é justo. E é justo 2 mulheres se beijando, não é. É justo um negro ser atacado por skinhead, seja lá o que for, por ser uma minoria claro também? Que não. Claro que não. Timóteo, espera um pouquinho. Claro que não. Independente da sexualidade, você é um negro. Você é negro. E eu duvido que você nunca tenha sofrido nenhum tipo de racismo. Skinhead tem conduta marginal. Estou falando de pessoas civilizadas. Não, você está... Eu não brigaria. Você está fazendo apologia. Eu fiquei indignado com o negócio das mulheres se beijando lá, porque a minha filha tem 8 anos. Peraí, mas e se como você tivesse sentado... como a minha, milhões de outras. Mas a verdade é o seguinte... E no caso do Bolsonaro? Só reagimos... Não. Levantou para não sentar do lado de Jean Willis. Bolsonaro foi vítima de um lamentável preconceito. O Jean deu uma tremenda de uma mancada. Mas qual seria o preconceito? Não dava confiança, não tem que conversar com ele, a poltrona são individuais, vai ler seu livro, não dava bola para o Bolsonaro. Agora, levantar-se para um odioso comportamento preconceituoso e não tente mudar isso. Foi preconceituoso. E o Jean cometeu um grande erro. Aliás, tem cometido muito, Jean. Você sabe que eu sou seu fã, mas você tem pisado na bola para caramba. O Jean agora, um vídeo agora há pouco, já está na internet, no iGay, tá, o vídeo aí. Ele falou que vai questionar, talvez processar a TAM por ter fornecido no local um assento do lado do dele. Nós sabemos, nós que viajamos de avião, que isso não existe. Você não sabe quem está do teu lado. Se você até quiser. Mas como é que você sabia que ele estava do teu lado? Você chegou gravando? Mas eu olhei mais ou menos onde estava a fileira dele. Eu olhei. Não existe isso. Eu gostaria muito de chegar aqui no Super Pop, Sônia e Agnaldo. Eu gostaria muito de chegar aqui no Super Pop, Jair, e também o Jean Willis, que deve estar assistindo, porque eu só vejo o Jean Willis, parece que ele saiu da cidade dele e foi tuitar em Brasília, porque só vejo ele no Twitter descendo além em todo mundo. Eu gostaria de chegar aqui, eu acho que como todo o auditório, e saber que um projeto seu foi aprovado, que uma lei realmente aconteceu, que uma lei realmente foi
foi caminhada através do Jean Willis e nada disso até hoje aconteceu. Os dois ficam discutindo, um que é gay, o outro não é gay. Um é gay, um discute a sexualidade, o outro discute... Eu não quero saber disso. Eu quero saber... Os brasileiros estão cansados, nós queremos o que eles verdadeiramente estão fazendo em Brasília. Tão importante como você... Essa é a minha grande questão. Porque não adianta, talvez, chegar aqui e ficar discutindo se o Jean, se é discriminatório, se não é. Obviamente que isso faz parte também de um comportamento humano. Porém, a minha grande questão é o que você definitivamente está fazendo em Brasília. Você hoje entrou às 8 horas. Se você tivesse sentado e alguém mudasse de lugar por sua causa... Por minha causa, em primeiro lugar, eu não me coloco fora de nenhuma questão social. Não daria a menor bola, né? Eu não daria a menor bola, porque eu não me coloco fora de uma questão social. Agora, ao contrário, e esse projeto de inclusão, de exclusão, você não liga, qualquer não é tipo contigo. Eu, por exemplo, eu sempre disse, às vezes eu sou contra a parada gay, porque a gente não vê as paradas dos héteros, por exemplo. Talvez um ato mais discriminatório que exista, realmente também possa ser, entendeu? Uma manifestação gay, você não precisa disso para você ter uma inclusão e para ser ouvido. Você precisa, sim, ter debates como esse e tentar colocar, talvez, dentro da cabeça do telespectador ou do cidadão, que realmente é uma coisa comum e que exige... Tem uma pergunta. Não é, Sônia? Tão importante quanto você fazer um gol, é você evitar um gol também. Exatamente. Então, Felipe, tão importante quanto um bom projeto é você evitar que um péssimo projeto vá avante. Como eu consegui, junto com alguns parlamentares, entre eles o Marco Feliciano, etc., evitar que o tal material chamado kit gay fosse para frente. Nós defendemos a família, a integridade das crianças a partir de 5, 6 anos de idade, que tivesse acesso a um material que não soma em nada para o aprendizado dela. Jair. Isso para mim valeu meus 24 anos de parlamentar participando desse detalhe, Jair. Mas olha, quando o deputado Jean Willis esteve aqui no Super Pop, ele falou e não poupou críticas a Jair Bolsonaro. Vamos assistir. Eles são como água e óleo, não se misturam. Eu acho que Bolsonaro é uma aberração na nossa democracia. Protagonizaram muitos embates dentro e fora da Câmara dos Deputados. Se tivesse o poder incrível de calar alguém ali no Congresso, se a pessoa perdesse a voz, quem seria? Bolsonaro. Aqui no Super Pop, Jean Willis não poupou críticas a Jair Bolsonaro. Para mim, Bolsonaro é um fascista. Um fascista, uma pessoa odiosa, que faz da atuação política dele uma atuação contrária aos direitos dos outros. Uma pessoa dessa não é adversária, porque uma pessoa pode ter pensamento diferente, pode ser conservador, mas não precisa ser fascista. Será que algum dia vamos ver os dois em um clima harmonioso e de paz? Você vai dar o dedinho? Posso falar? Jair, antes de você falar, deixa eu fazer uma observação para o Felipe. Bolsonaro, deixa ele falar, por favor. Olha, no programa do Caprini, foi tentado nós sentarmos como aqui e debater, ele não aceitou. Eu aceito debater com ele. Logicamente, você pode ver, olha a incoerência dele. Ele tem um projeto que permite que uma criança menor de idade, menor de 18 anos, faça cirurgia de mudança de sexo sem o consentimento dos pais. Ele falou aqui que não. Eu tenho um projeto dele. Nesse sentido aqui. Agora, ele é uma pessoa que é contra a redução da maioridade penal. Ou seja, uma criança pode trocar de sexo, segundo ele, mas não pode ser responsabilizada caso venha cometer um crime, como, por exemplo, um latrocínio, um estupro, etc. Inclusive, entra o caso daquela deputada certo. Maria do Rosário aqui também. Eu não entendo de leis, então eu tento... Tem uma resolução agora, publicada no Diário Oficial da União, estão tentando derrubar... que uma criança menor de idade, tá? Até 6 anos de idade, caso ele se sinta menina, ele pode ter 14, 16 ou 6 anos, ele pode frequentar o banheiro das meninas,
publicado em Diário Oficial da União de 12 de março agora, ele pode ir no vestiário, ele pode usar calcinha, ele pode ser chamado de Maria, sem o consentimento dos pais, isso publicado, escrito em Diário Oficial da União. É um crime que estão fazendo nas escolas com as nossas crianças. Qual seria a solução, então? Por exemplo, uma criança transexual. Olha, você com 5, 6 anos de idade, eu acho que você não sabe de nada. Mas isso por psicólogos, esses projetos, essas coisas não. todas? Tem uma psicóloga, nesse caso, que tinha em Brasília, não quero citar o nome dela aqui, mas ela foi bem clara. Te dou o vídeo para você, quando você quiser passar aqui. Ela falando o seguinte, né? Se 2 meninos começarem a brincar com o órgão sexual do outro, deixe-os brincarem à vontade. Serão crianças mais preparadas e mais inteligentes no futuro. Você brincou com o órgão sexual do seu amiguinho? Calma, quantos o assunto, olha, o assunto eu acho que é muito grave, né? Eu respeito o Felipe, eu acho que é uma boa. Mas conversamos com ele, mas isso é extremamente grave. Criança. Você pode ver, Luciana, qual é o patrimônio do pobre? Esse que recebe cartão de Bolsa Família. É o filho dele, ele quer ver o filho dele jogar bola. De todo mundo. Mas eu estou falando para o pobre que inicialmente esse material kit gay era para a escola do ensino público. Não era do privado. Bolsonaro. Primeiro, o que você quer dizer com patrimônio? Nosso maior patrimônio são os nossos filhos. Nossos filhos, sim. Certo. Nossos filhos. Tá. E que é o patrimônio de um pobre em especial? É o filho dele. Luciana. Ele quer que o filho dele seja o Neymar da vida. Ele quer que jogue bola. Entendi. E quando ele chega em casa, influenciado pelo material escolar, e vê o filho brincando com boneca, você deu uma pancada nesse cara. Ele não se descobriu homossexual, esse moleque. Ele foi estimulado a ser homossexual. Então essas criancinhas têm que ser protegidas na escola. Até porque não tem nada a ver pedofilia com homossexualismo. A pedofilia pratica qualquer um. Agora, quando você estimula a criança a fazer sexo, o estimular é com vídeos. Não, fazer sexo. É com sexo, vídeos, com vídeos. Se você vê 2 meninas se beijando, como o filme Beijo Lésbico, que eu falei aqui com 6 anos de idade? A partir de 6 anos de idade, nem sim. Um beijo pra ficar mostrando pra criança de 6 anos. Nem beijo isso não é local de você combater a homofobia. Não é local. Não, calma. De você dessa forma. Calma, é muito confuso essa história, porque existe aquele estudo de sexualidade que começa nos colégios, mas não acho que com 6 anos é meio novinho, né? Agora, Felipe, você é filho de pais héteros. Sim, meu pai e minha mãe eram héteros. Mas nunca viraram... mas nunca, em momento algum, se transformaram. Porque aqui, que eu saiba, não. Até onde eu sei, não. Porque eu preciso fazer uma observação. Interessante. Você algum dia foi levado a brincar com boneca? Foi levado a ser gay por um comportamento que você tenha visto? Olha, Luciana, eu tive uma sorte, talvez, muito boa na minha vida, porque eu nunca fui discriminado dentro da minha própria casa. E, ao contrário, eu acho que de muitos gays por aí, e que pena que isso não tenha, talvez essa educação não seja dentro de casa, eu nunca precisei me assumir dentro da minha própria casa ou para minha família. Meus pais tiveram uma conversa muito franca comigo. Conduta. Os meus pais tiveram uma conversa muito franca comigo aos meus 13, 14 anos. Então, a partir dali, eu acho que as coisas começaram a tomar um rumo diferente na minha vida. Por isso que eu não sou um gay perverso, não gosto realmente de algumas coisas e não vejo a minha sexualidade também como uma tábua de salvação. E eu não gosto de me colocar como uma minoria, porque eu não sou minoria. Claro. Ao contrário, eu me coloco aqui como qualquer cidadão. Isso aí. E eu sou um cidadão comum como qualquer outro. Que maravilha, hein? Não é? Olha, foi ao encontro do que eu disse. Se respeitava e se respeita. A esmagadora maioria se respeitam. Agora, tem um grupo que quer ultrapassar o limite do bom senso. E eu quero acrescentar um negócio do que você falou do Bolsonaro, dos projetos. Você sabia que o Tiririca tem mais projetos de lei do que o Aécio Neves? Está no jornal, está no Diário Oficial. Tiririca, um homem de cultura muito modesta, né? Tem mais projetos apresentados, todos com visão social, do que o Aécio Neves. Olha, eu quero dizer o seguinte... Porque, Luciana, não é apresentar projeto, é você estar ali para botar tudo aquilo que vem ao encontro dos interesses do país. Agora, você tem que estar no plenário. Da discussão, mas eu quero dizer o seguinte, o Brasil está muito mal na política, está tudo muito estranho. E tem uma pergunta aqui, olha triste. Não, está muito ruim em Portugal, Espanha e Grécia. A Andressa aqui está mais ou menos. Ela fala assim, Bolsonaro, qual é a sua proposta contra a corrupção? Eu não quero saber de homo ou de hétero, contra a corrupção. Você tem alguma proposta? Eu acho que os conselhos são os bons, né, mas os exemplos arrastam. É o meu exemplo. Tá bom, eu fui citado no Mensalão pelo Joaquim Barbosa, como o único deputado da base do governo que não foi comprado pelo PT. Tá ok? Então essa é a marca que eu dou. Eu não falo, eu faço o que tem que ser feito. Okay, vamos deixar a política de lado, que está demais. O Brasil não dá mais nem para ler jornal.
Vamos voltar para o João Willis, que ele gravou um vídeo dando a sua versão sobre o que ocorreu no avião, inclusive. Porque eu não entendo como é que duas pessoas não conseguem sentar juntas e tem que trabalhar juntos, né? Quer dizer, o negócio é bem confuso. Vamos ver em prol do Brasil, né, Lu? Imagina, vamos lá. Então, é impossível que as pessoas percam a memória em relação ao que esse cara fez. Eu não estou lidando com amador, eu estou lidando com um homem perigoso. Então, esse homem entrou no avião já me filmando. Ou seja, ele sabia que sentaria do meu lado. Ele entrou me filmando. Sabe-se lá o que esse homem ia cometer em relação a mim, o que ele ia fazer em relação a mim durante o voo, se eu sentasse do lado dele. Então, o que eu fiz foi no instinto de preservação. Eu me preservei, eu saí do lado dele, né? Eu acho curioso que as pessoas comprem a tese da heterofobia. Ou as pessoas não têm memória, ou elas são cínicas, ou elas são os fascistas de sempre, que estão sempre dispostos a compartilhar o que ele diz. Agora, que os fascistas de sempre, os ignorantes motivados, que seguem a horda de pessoas que seguem ele nas redes sociais, compartilhem a tese da heterofobia dele, eu não me espanto. Agora, eu me espanto quando parte da imprensa noticia que ele foi vítima de heterofobia sem fazer uma crítica disso, sem recuperar tudo que ele fez ao longo desses anos todos e que ele vem fazendo. Quer dizer, é o mesmo que esperar que um judeu sente ao lado de um nazista que participou da empresa de extermínio de judeus. É o mesmo que esperar que um negro sente ao lado de um racista, quanto mais, que ataca a comunidade negra. As pessoas acham o quê? Se elas não são decentes, se elas não são capazes de decência nem de coerência, problema delas. Eu sou. Eu não sentaria, eu não sentaria, e se acontecer de novo, e não houver lugar para eu mudar, eu saio do avião. E não é heterofobia, porque no avião havia outros tantos héteros e eu vim do lado de uma mulher hétero maravilhosa, professora da FGV. Primeiro, porque a heterofobia não existe. Segundo, porque o avião está cheio de héteros. Então, portanto, as pessoas que estão comprando a tese da heterofobia, eu digo para vocês, ponham seus neurônios para raciocinar. Eu dono da verdade. O que eu quero saber é o seguinte... A verdade única e pura. A minha pergunta é o seguinte, como é que vocês trabalham juntos? Primeiro está se vitimizando, né? É a tática dele, sempre escorregar, foi coitado, pobrezinho, perseguido, onde exatamente mas você também falou que você foi vítima, ele também está dizendo que é vítima. É exatamente o contrário que acontece. Eu é que sou vítima de todo esse processo. E quando você falou que também estava sofrendo heterofobia, ele também falou que ele estava sofrendo. Olha só, a moeda tem duas faces, meu Deus do céu. Duas faces. Vocês são dois sofredores. Você não, de heterofobia, eu não sou contra a pessoa dele. Se fosse contra a pessoa dele, eu teria dado um abraço aqui no Felipe quando eu cheguei aqui. Tá ok? Eu sou contra as ideias que ele defende. Agora, para essas pessoas como ele, quem não fala a mesma linguagem ou não conversa com eles no nível que eles querem, não tenta provar o que eles querem também, são as pessoas que não merecem conviver em sociedade. O que eu estou entendendo aqui é o seguinte, você diz, e o que eu tô entendendo o que você está querendo dizer, você está dizendo o seguinte, se você estivesse lá e visse que era ele e pulasse de cadeira, o negócio ia ser diferente pro seu lado. Sem dúvida. Tranquilo. Então, se eu estivesse sentado e eu tivesse a mesma atitude dele, pode ter certeza. Ia levar muita porrada. Eu jamais teria medo. Parece assim, ia levar muita porrada. Ele perdeu uma chance. Quando você tem uma atitude, quando você tem uma atitude, por exemplo, que nem a do Jean Willis, eu acredito que você deixa muito claro, parece que um medo, um receio. Eu jamais teria tido esse problema. No meu ver, eu sentaria do lado do Bolsonaro. Você tá me filmando? Então, ok, eu vou sair com o meu celular também, começo a filmar ele e começo a fazer começo a fazer perguntas para ele, que obviamente que eu jamais faria aqui no Super Pop, mas eu gostaria muito de fazer perguntas para ele mais do que picantes. Eu iria fazer dentro do avião e aproveitar aquele momento para poder falar com ele. Mas o Jean Willis está muito arrogante, muito presunçoso, é o dono da verdade. Está muito arrogante, muito pernóstico. Pegou pesado. Acho que o que aconteceu são duas pessoas que estão de mal, vamos dizer assim. Uma não quer ficar perto da outra. Pronto, ponto final. Chegar em nazista, em judeu, em negro, para dar um exemplo de uma coisa que acontece. Não gosto dele, pronto, sabe? Né? Não gosto dele, pronto. É só, somos diferentes, não batemos, não temos afinidade. Mas, Bolsonaro... É só isso, gente. Não tem nada mais do que isso. Agora, o deputado Jair Bolsonaro teme as reações do Jean Willis, o Jean Willis teme as reações do deputado. Eles são dois inimigos declarados. Então, acho que é muito natural que um não queira ficar perto do outro. Então, se foi o caso do Jean sair, é porque ele não aguenta. O deputado poderia ter feito a mesma coisa. Mas e aí? Acredito que para ele sobraria, que é como eu disse, a sociedade lida de uma maneira tão equivocada com a sexualidade
sexualidade, que de repente o que é apenas uma tudo vira briga, razão, né? é uma coisa, eu não vou com a sua cara, você não vai com a minha, tchau. Não vou dividir esse espaço com você. Eu não seria tão civilizada quanto o Felipe, ou quanto o deputado, ou quanto o Timóteo. Eu levantaria e ia procurar respirar um outro ar. Tem gente que você não quer dividir o espaço. Ele diz ali que eu sou um cara perigoso. O que poderia fazer contra ele? Deputado, o senhor nunca discriminou eu acho que vocês dois exacerbam esse lado. Vocês só são inimigos. Sim, eu também acho. Espero que, para trabalhar pelo bem do povo, aí vocês estejam unidos numa causa justa, que é o bem-estar de todos nós. É o crescimento do nosso país, é o fim da corrupção. Eu jamais votaria contra um bom projeto vindo do Jean Willis. Jamais. Vocês não se gostam mesmo. Vocês não se gostam, né? Olha só, ele se vitimiza junto à comunidade LGBT. Tenha certeza, muitos gays votam em mim. Gostam do meu posicionamento. Inclusive há pouco tempo, num canal chamado Gays de Direita, falou que entre o Jean e eu votaria em mim. Por quê? Ele pretende ter uma arma para sua defesa pessoal dentro de casa. E se depender de mim, terá. E se depender do Jean Willis, nunca a terá. Mas o senhor não é muito contundente contra os gays? Fala que criança, quando é criança, tem que apanhar para ver se há um jeito de conservar. Posso falar sobre isso? Eu fiquei horrorizada. Eu falei isso, eu posso como explicar aqui. corrigir uma criança, por exemplo, ela nasceu homossexual. O senhor acha que tem como corrigir na infância? Tem uma declaração sua assim, se o filho é gayzinho, então é melhor dar uma porrada. Falou isso mesmo? Eu fiquei horrorizada. Se o moleque, olha só, se o moleque tem um comportamento agressivo, chuta a canela do avô, cospe na avó, fala um palavrão pra mãe, não tem como botar ela no eixo. Umas palmadas daria conta do recado? Não mesmo. Então, eu sou contra. Não deixa chutar a canela da avó. Deixa cuspir na cara da vovó. Mas por que seu filho cuspiu na cara do avô? Mas peraí, mas das conversas não chegam a educá-lo. Na cara do avô, chutou não canela, dá para educá-lo. Ele estava tendo um comportamento violento. Desculpa. O remédio não pode ser o mesmo, você está sendo muito delicado? Mas um tapa no bumbum. Não, mas você está comparando falta. Você está comparando falta de educação com sexualidade. Você não está comparando sexualidade com sexualidade. Se ele é estimulado... você cuspir na cara do seu avô, chutar o pé da tua mãe, ou a pé da sua avó, é falta de educação. Peraí. Independente de ser sexualidade. Mas para uma criança chegar a esse ponto, alguma coisa já não está funcionando bem nessa família. Eu concordo com a Sônia, porque a criança é o seguinte, tem um aninho tá boazinha, tem 2 aninhos tá boazinha, com 3 anos levanta, cospe na cara do avô e chuta a mãe, não é assim, alguma coisa aconteceu. Existe. O ano passado, o menino matou os pais e a avó. O menino de 14 anos, ou 13, matou os pais, matou a avó, matou todo mundo. Nem com talvez não tenha estaria, tido uma boa formação na sua infância, na sua criancice. Eu tive. Papai dizia, 9 horas em casa, 9 horas em casa, nós chegávamos todos às 9 horas em casa. Hoje os meninos batem nas professoras, chama a mãe de megera. Eu acho que a televisão precisa contribuir mais para que os meninos se tenham uma formação melhor. Televisão? Sim, senhora. Aquilo que a Rede Globo faz para deformar, pode também fazer para formar. Calma, mas veja televisão. Luciano, olha, Luciana, quem cuida dos filhos da televisão é pai e mãe. 32, que eu tô pedindo isso. 32. Mas calma. Luciana. Tem uma então joga a televisão, a criança na frente da televisão e vai embora. Quem cria filho... Tem uma frase muito boa rolando na internet. E quem deixa assistir uma frase importante. Luciana, a lei da palmada nasceu... Sônia, desculpa, Sônia. Não, que tem uma frase importante rolando assim, em função da novela, que tá todo mundo falando, o beijo gay, mau exemplo, detonou tudo. Que assim, a novela não causa um problema na sua vida. Se a novela causa esse problema na sua vida, é porque sua família já é problemática. E quem tá fazendo a criança assistir novela às 11 horas da noite? Exatamente. Quer dizer, o buraco é mais embaixo, como se fala. Claro. Porque realmente, para chegar a esse ponto, a sua família não tem uma boa dinâmica. A sua família não é saudável. Então as crianças reagem. E tem 1000 maneiras de mostrar esse tipo de coisa. A lei das palmadas nasceu na Suécia em 79. Esse negócio de palmada eu não concordo. Espera aí. Lá, percentualmente, Timóteo e Felipe, é o maior número de
de estupros que existe no mundo. Porque a criançada foi criada sem freio, sem temer nada. O ser humano só respeita o que ele teme. Não precisa seja temer. Criança ou seja adulto. Você precisa respeitar tá okay? seu pai e sua mãe. Você não pode temer seu pai você mais e sua quando mãe. a criança, de jeito nenhum. via más companhias, etc, Aí etc, bate etc. nela. Começa, se não for pode bater necessário... nos amiguinhos. Pô, mas eu tô apanhando. A criança tem que saber que pode ter ali uma palmada no bumbum dele. E se não der certo, aí dá porrada? Não, palmada acho que é mais que suficiente. Mas e se não der certo, dá uma palmadinha mais forte? Porrada, não vou. Eu não vou admitir espancamento aqui. Se você tivesse um filho gay, você daria palmada nele pra corrigi-lo? Olha, eu corrigiria desde criança que entendo Seu filho que... apanhou? Seu filho apanhou? Não, Mauri, pergunta pra ele. Pode perguntar pra ele. Não por conta da sexualidade, mas eu tomei apanhou. algumas palmadas de minha mãe e agradeço a ela por isso, por eu tive uma boa... Entendi. Não é por gostar. Mas você aprontava? É porque era eu e mais 2 irmãos mais velhos em casa e às vezes ali a brincadeira ficava fora do controle e realmente tinha que ter um limite, um freio. E eu agradeço a minha mãe pelas palmadas que eu tomei. Não. Não tem filho. Tá casado, E eu não sou constrangido, nem tenho trauma com relação a isso. Eu também levei palmadas da minha mãe. Então, eu, meus irmãos, todo mundo apanhou em casa, porque era parte de uma mentalidade de uma época. Agora as coisas evoluem. Hoje eu duvido que se eu fosse criança e ela tivesse que me educar, que ela encostaria um dedo em mim. Isso mudou. Em casa e ninguém apanha na minha casa, meus filhos são todos perfeitos, maravilhosos. Graças a Deus. Exatamente. Em casa ninguém nunca Luciana. apanhou. E a rédea curta, lá ninguém pode xingar, a rédea curta. Luciana. Doloroso é você ver um menino de 12 anos com a 45 na cintura. Porque não estão recebendo há 32 anos, eu peço isso, orientação para que se acreditem, para que se preparem, se condicionem, façam um curso, tenham uma profissão para viver e ter sua família com dignidade. Quantos menininhos morrem aos 14 e matam aos 14? Isso é justo. Vamos voltar aqui para o nosso assunto de hoje. Mas é Saiu assunto na de mídia hoje. uma outra notícia Família. que Jair Bolsonaro criou um projeto de lei que separa sangue de heterossexual e homossexuais no caso de transfusão? Isso é Como assim? Não posso para. acreditar. Eu tô querendo te defender, mas tá posso, difícil. Coloca fala. aí. Primeiro, Desde 2011, o Ministério da Saúde proíbe os bancos de sangue de usar a orientação sexual como critério para a seleção de doadores. Mas uma notícia divulgada em alguns blogs chocou muita gente. Jair Bolsonaro quer separar sangue de gays do sangue de héteros nos hospitais. Mas não é verdade. Esse projeto de lei nunca foi apresentado na Câmara dos Deputados. Porém, quer saber a opinião dele sobre esse assunto? Veja agora no palco do Super Pop. Como assim? É verdade isso? Você vê como é que são as coisas. Plantaram. Agora, um detalhe. O Ministério da Saúde informa, eu leio, que entre um sangue mas é meu... verdade ou mentira? Eu não apresentei o projeto, não tem número. Mas o que você pensa a respeito disso? Vamos lá, o Ministério da Saúde, eu discuti o assunto. Sim. O Ministério da Saúde apresentou um estudo, há poucos anos, que entre o sangue de um homo e um heterossexual, o homossexual tem 17 vezes mais chance de transmitir o vírus HIV. É isso que aconteceu. Agora, isso foi discutido, eu comentei, tem entrevista, não apresentei o projeto. Mas peraí, mas não tem, eu tenho certeza que qualquer sangue é testado, né? É testado, você responde uma bateria de perguntas. Sim. Não, mas é uma testado bateria sangue, de né? perguntas. Tem que ser muito honesto mas na hora de responder o Nós questionário. temos uma janela imunológica. Entre mais ou menos 15 dias, diz a janela imunológica, se alguém for contaminado, não vai aparecer nos testes laboratoriais. E 17 vezes, repito, o sangue de homo pode contaminar uma pessoa em relação ao heterossexual. Calma. Isso não é discriminação, são dados. A partir desse momento, se você for para a rua e perguntar agora aqui, que um sangue é vida, é o combustível do nosso corpo aqui. Entre um sangue meu, por exemplo, e de um homossexual, posso falar aqui, ô Felipe? Tá? Entre o meu sangue e o do Felipe, o seu é melhor, que é homossexual. Não, não estou dizendo. Quem diz isso é o Ministério da Saúde. Mas se perguntar para quem precisa de doar sangue, você prefere receber do Bolsonaro ou do Felipe ou tanto faz? Você vai ver que a resposta... Calma, o Ministério da Saúde não, pede para as pessoas doarem sangue, não fala assim... Eu acho que daí você já está indo por uma seara que não é muito bacana. Em primeiro lugar, quando você vai doar sangue, você tem que ser honesto o suficiente e poder responder o questionário conforme te pergunta. Existe um exame chamado por ELISA, eu discordo dessa história da janela imunológica. Existe um exame chamado por ELISA, que vai direto no núcleo
e descobre automaticamente se você tem ou não o vírus HIV. Quanto custa o exame? Quanto custa o exame? Mas eles não importa, não importa. Porém, você não pode comparar. Não faz. Você não pode comparar o teu sangue com o meu, porque daí eu vou comparar o meu caráter com o seu. E isso você pode ter certeza que eu não vou deixar isso ali. Olha, caráter não tem nada a ver com a saúde. Ele baixou o nível aqui, tá certo? Ele foi para. Mas você falou que eu não vou morder a isca dele. Eu não vou. São dados do Ministério da Saúde. E se fala, eu não sou médico não, se fala em janela imunológica, que é exatamente um período que exame nenhum detecta se você tem aquele sangue tal ou não contaminado. Mas um hétero também não pode ser promíscuo, eu me também lembro pode que eu morava doença? na França, na época que teve um escândalo absurdo, na época que descobriram o vírus e se recusaram na França, o ministro da Saúde, na época, se recusou a testar o sangue, o banco de sangue. E foi um escândalo, porque um monte de gente morreu. Depois o cara, não sei se está preso ainda, mas na época foi preso. Foi um escândalo. Eu tenho certeza, eu espero, pelo menos, que eles chequem todos os sangues, não? Sim. Checa, mas a checagem, Sim, quando fala em janela imunológica, você não tem como levantar. Mas então tem que esperar esse sangue que eles escolheram 15 dias para checar. Se você, hoje em dia, eu fui num programa hoje os testes de AIDS são feitos em 24 horas. Num dos programas do CQC, eu fui doar sangue com o João, estava do lado. O pessoal, lógico, aí escolheu nós dois propositadamente. E ele apareceu no programa que ele não poderia doar porque havia tido relação com um colega dele há menos de 30 dias. Então foi barrado por causa disso. Em mais ou menos 2 anos, esse fato. Então, com vida não se brinca. Com a vida do ser humano, do próximo, não se brinca. Eu vou te perguntar uma coisa. O teu filho que está aqui, ele precisasse de uma transfusão de sangue. Estava entre a vida e a morte. Se tivesse o sangue lá do Felipe, que servisse para ele. Só do Felipe? Vai o do Felipe. Ah, mas se tivesse sem outro, problema, não. Vai. Só em caso de lógico morte. Que não. Se eu tiver que decidir, se tá ali na frente... É tipo vampiro, Drácula. É tipo, vamos comparar mais ou menos como o Conde Drácula, por exemplo. Olha, eu vou dizer o seguinte, tem doenças precisa muito de sangue, piores então que toma. infelizmente não são testadas. Eu tenho uma amiga que pegou um vírus que é muito pior que o do HIV por uma transfusão de sangue. A hepatite também. HTLV. Ela pegou, infelizmente, por uma transfusão de sangue que ela precisou e... Tá? Fabiana, aliás, um beijo pra você, querida, te amo, tá no Rio de Janeiro. Então, infelizmente, tem muitas doenças tão ruins ou piores que o HIV no sangue hoje. Luciana, ainda, por isso que é feita uma bateria de perguntas pro doador, uma bateria. E ele tem que ser honesto. E tem que ser honesto em responder. Agora, não vale apenas a honestidade dele, porque o ser humano também mente. E ao ele mentir, ele pode contaminar uma ou mais pessoas. E nós queremos salvar vidas e não condenar vidas. Mas também pega HIV, isso já é coisa toda. Não, mas não tem problema, temos que evitar. Buscar uma maneira de evitar o contágio. Os e testes o sangue responsáveis, né? Mas, Luciana, tem um espaço de tempo, pelo amor de Deus, que não tem como você detectar. Mas a gente não sabe se está valendo até hoje. Eu acho que está faltando a opinião de médicos especialistas, né? Pessoas que cuidem disso para a gente poder opinar com mais base. Sangue, gente, porque favor, é um assunto tão pesado que divide as pessoas, que discrimina as pessoas, que eu acho que sem uma opinião de especialista, sem uma opinião de ciência, a gente não pode opinar. Isso pode ser. Inclusive, Sônia, você que tem um programa diário, eu acredito que hoje, como a gente está discutindo sobre isso, que algum secretário ou algum representante da saúde possa mandar pro teu programa. Sim, pra com gente, certeza. até que você porque possa eu acho perigoso a gente estar falando esse tipo de coisa, que tem gente que já é preconceituosa e vai se amparar na história que o Bolsonaro está contando aqui pra gente, que pode ser real, não pode ser real, para recrudescer isso, para alimentar esse tipo de preconceito em relação à transfusão de sangue, quando nossos bancos de sangue todo dia estão fazendo apelos para se salvar vidas. Então, vamos esperar realmente as informações virem completas daqueles que atuam na área, que estudam, que têm essa missão, para a gente poder pensar realmente. É o seguinte, eu entendo que você, né, e o João Willis têm ideias completamente diferentes, mas justamente esses dois polos diferentes precisariam se juntar para chegar no meio termo, que o meio termo chega assim, né? Claro, quando uma pessoa que pensa A ou que pensa Z se juntam e tentam chegar no meio termo que seja bom para todo mundo. Um denominador comum, não existe isso. Não existe certas coisas, existe meio. Mas tem que ter um meio. A proposta do João Willis, por brasileiro. exemplo, que ele tem como projeto na Câmara, que eu posso falar, não dá para ter meio termo, é impossível ter Mas meio essa também de Mas separar o povo brasileiro. Agora, eu não sei quem está falando, por favor. Que votam em duvidar você alguma e que coisa. votam Eu não no João inventei a Willis. palavra janela imunológica. Eu li
Isso você lê em portarias, na questão do hemocentro. E a medicina até aperfeiçoa. Pode daqui a alguns anos, ou alguns meses... Eu não estou falando que você está mentindo. Eu acho que as coisas caminham, evoluem. De repente já pode não ser mais assim. O que a medicina diz é que num dado espaço de tempo não tem como saber se aquela pessoa está contaminada ou não. Então deixa o sangue lá 15 dias para poder testar, te botar não, mas o vírus ali, ele precisa no sangue... tem que estar na corrente sanguínea. Olha, uma coisa que eu acho importante, o Congresso não depende de dois políticos que não se bicam, os outros estão lá para fazer a votação da coisa e votar naquilo que for melhor para a gente. É o que a gente está precisando. Exatamente. Tomando-se por base o que nós vimos aqui hoje, assistimos, as observações do Bolsonaro são um pouco mais diplomáticas do que as do Jean Willis. O Jean está muito arrogante. Mas muito ele não está aqui para se defender, a gente está falando ele não aceita debater. Ele também não estava aqui quando ele meteu a porrada nele. Estou dizendo, ele se considera o dono da verdade. Não é assim, Jean. Você tem seu ponto de vista, suas crenças, suas observações, nós temos as nossas. Você tem sido muito arrogante, tenho te acompanhado, muito presunçoso, muito pernóstico. Essa é a sua opinião, tá? Muito mais, não, minha opinião não, observação. Não é a minha, hein? Não, senhora, observação. O que eu estou dizendo aqui, todos vocês viram. Vocês podem não querer dizer, mas vocês todos viram mas a que ele Érica tem tá sido dizendo... profundamente arrogante. Olha, a Érica Moraes aqui no Twitter está dizendo que o Bolsonaro também provoca, que há uma provocação. Mas está mais diplomático. Olha, vou falar uma coisa do deputado Jean Willis, que é extremamente importante. Ele estava eleito com 13 mil votos, deputado federal, a primeira vez, no final de 2010. Ele participou do 9º Seminário LGBT Infantil, ou seja, para criança até 10 anos de idade. Dados colhidos em 11 capitais e escolas do ensino fundamental, para aquelas criancinhas a partir de 5 anos de idade. Chegaram à conclusão nessa pesquisa, patrocinada pela ABGLT, com os nomes desses pesquisadores publicados em Diário Oficial da União, chegaram à conclusão que existe mais meninos gays que meninas lésbicas nas escolas. Aí eu questiono, qual foi a metodologia para saber que o teu filho de 5 anos é gay ou a tua filha de 6 anos é lésbica? Baseado no quê? Não parece que isso não é algo querer impor para a nossa família um comportamento para a garotada de forma tão precoce? Pouco familiar. Felipe, você com 5 anos, ou 6, gostaria de ser testado para saber se é gay ou não? Com 5 anos? Com 5 anos, uma criança não tem livre-arbítrio para decidir absolutamente nada. Quem tem que responder isso são os pais. Os pais é que tem que... São a mãe ou o pai que deve responder pela criança. Agora, eu acredito que se você age dessa forma com uma criança de 5 anos, você está induzindo ao preconceito. Isso sem dúvida alguma. Entendi. Bom, o Jair Bolsonaro também trocou ofensas com a deputada Maria do Rosário e quase teve o seu mandato cassado. Vamos relembrar o que ele falou e saber se hoje você se arrepende disso ou não, Jair. Teu filho está aqui, hein? Calma. Roda aí. Uma das maiores polêmicas de Jair Bolsonaro foi com a deputada Maria do Rosário. Olha, jamais isso pra você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, dá, eu te dou outra. Dá, eu te dou outra. Dá, eu te dou outra. Em 2003, eles trocaram farpas em frente às câmeras. Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é imoral. Tá, vagabunda. Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? E a história não parou por aí. Em dezembro de 2014, ele voltou a insinuar que não estupraria a deputada porque ela não merece. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Eu falei que não estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir. Partidos pediram a cassação do mandato ao Conselho de Ética. A este plenário comunica agora a disposição de, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, entrar junto à mesa diretora desta casa com representação contra o deputado Jair Bolsonaro. Já Maria do Rosário abriu uma queixa-crime contra o ex-militar no Supremo Tribunal Federal. Eu não faço isso por mim. Eu faço por todas as mulheres brasileiras,
por todas as meninas brasileiras e porque ninguém merece ser estuprado. Mas ela não é a única. Ele já se envolveu numa confusão com a senadora Marinor Brito em 2011. Eu bato, vai me bater, vai me bater, vai me bater. Depois dizem que não tem homofóbico aqui, tu és homofóbico, vem pra cadeia. Seria o deputado machista? Já que tá difícil ter macho por aí, eu tô me apresentando como macho, e ela levou. Jair, deixa eu entender uma coisa. Você faz estudo para você ser ouvido? Porque realmente aí você consegue ser ouvido. Por que a palavra estupro chegou ao programa? Vamos lá? No dia 1º de novembro de 2003, começou um crime aqui, um dos mais bárbaros que tem notícia na face da Terra. Eu tô vendo meninas na minha frente aqui. Um menor chamado Champinha, 17 anos, com mais 4 vagabundos, né? Surpreenderam um casal de namorados, o Felipe Café, com 19 anos, e a Liana Fredenbach, com 16 anos. No dia seguinte, esse bando executou com um tiro na nuca o garoto. Por 5 dias, e 5 marginais estupraram por rodízio essa menina. E no 5º dia, então, ela foi decapitada com uma faca cega. O caso foi descoberto alguns dias depois. E eu fui convidado pela Rede TV, você tem as fitas originais aqui, para exatamente discutir a redução da maioridade penal. E eu estava lá. Eu não sabia que ela seria a próxima a falar depois de mim, estava atrás de mim. E os meus argumentos são pesados. Quando praticamente acabei a entrevista, ela interferiu e falou que, dado o meu comportamento ali, defendendo a redução da maioridade penal, a sociedade é violenta. E me chama de estuprador. E você vê na fita claramente, eu falo, eu sou estuprador, ela fala, é sim. Eu dei esse troco nela, foi algo reflexo. Eu estava defendendo a mulher de estupro, que a mensagem que o Congresso está dando é que se você for menor de idade, 16, 17 anos, você pode estuprar e matar quem você bem entender, que não será punido. E para crimes como este, a pena de morte. Para crimes como esse, a pena de morte. Luciana, mas, deputado, a Maia está dizendo Peraí, calma. Se um homem Uma coisa muito séria, vamos lá. Então você estava defendendo a redução da maioridade penal por um rapaz que tinha 17 anos na época, que torturou, foi um dos crimes mais bárbaros que eu já ouvi Luciana, falar, se você vê as fotografias do episódio, você não vai papotar aqui. Tudo bem, peraí, mas você cai para trás. Só que calma, aí ele xingou e você, naquele momento, retribuiu com uma ofensa também. Mas aí depois você falou, na frente de todo mundo, que eu não lhe estupraria porque você não merece. Por que usar? Foi exatamente quando eu sou um pai de família e não posso levar para lugar nenhum uma acusação de estuprador. Por que não pergunto para ela por que ela não me chamou, por que ela me chamou de estuprador? Pergunta para ela. Mas e se um homem dissesse a mesma coisa para sua esposa? Se um homem chegasse e dissesse essa Peraí, calma. Ela também não tem, eu não estou discutindo. Ela não tinha direito de fazer isso com o Jair. Dessa maneira. Os dois estão errados, né, na realidade, né? Mas por que ela te chamou de estuprador e por que você devolveu essa frase? Porque também dois errados não fazem um certo, né? Você poderia Luciana, se defender de uma maneira mais educada. Não, mas Luciana, pior é a mesma do que coisa. a Luciana, foi um ato reflexo pior do que meu. essa resposta, teve depois o vagabunda e o empurrão. Mas ela continua Tem desculpa provocando. para isso? Eu acho que foi até um elogio. Eu nunca Uma tive mulher que está defendendo o Willis. estupro de menor pode estuprar quem bem entender, foi até um elogio para ela. Isso que aconteceu. Na época, no conselho de ética, não tinha conselho de ética, era corregedoria, a mesa arquivou esse processo. E eu agora, em 2013, rememorei o fato, contei o crime dela, porque ela fez um discurso extremamente ofensivo às Forças Armadas, baseado no relatório de uma comissão da verdade. Uma comissão de patifaria, verdade, na verdade. do lado só. Do lado só, da verdade comissão da lado patifaria, só. na Mas o senhor verdade. precisaria ter empurrado a deputada? Ela veio para você ver que ela veio para cima de mim. Até o jornalista Ricardo Boechat, que não gosta de mim, falou que naquele episódio eu tinha razão. Peraí, mas só porque... Mas o senhor gosta tanto Eu não de empurrei, educação ela falou, te dou na familiar. cara. Você escuta, te dou na cara. Ué, eu falei, como a mulher não se bate nem numa flor, ela não é o que os falou, pais te da dou na gente cara. nos ensinam. E Você daí? vê ali Ela nas só imagens. falou. Ela não Ela só encostou a falou. mão em você. Eu vou esperar Eu ela nunca dar. vi de Eu homem botei- para homem você empurrar o Jean Willis. Mas eu a não Maria venho do pra cima de Rosário mim. Se você viesse empurrou. qualquer um vier pra Isso eu cima de acho mim, terrível. eu Não é segurei, qualquer eu botei a mão na frente dela. Não, você empurrou. Não, A imagem é isso clara. vocês podem analisar que está nas imagens. Sabe? Então, Mas eu vi na esqueça a imagem palavra agora. aqui. Isso Bota na eu imagem. Ela acho falou, te dou na cara. indefensável. Te dou na cara. Ela podia falar o que ela quisesse. Você, como um homem, como um político, como um representante do como povo, deputada, você teria que ter tido compostura. Deixa um só errar. Deixa um só errar, se for o caso. A mulher pode você não deixou ela falando Não, não é que sozinha? ela pode falar o que ela quiser. Eu acho que ela não encostou a mão nele. Não, um erro não justifica o outro. Eu vou indicar pra você um pouco de yoga. Porque como você é sempre ofendido, você tem que
respirar, Exatamente. acalmar, porque eu não estou dizendo que você não foi... Você acha que tem santa dentro da Câmara? Cadê meu Acho que as DVD mulheres pra me são dar pra- santas. Não. Olha assim, eu tenho uma outra deputada lá. Deputado, o senhor não se arrependeu de ter dito isso? Eu estava defendendo Eu não gostaria as que- meninas aqui de serem estupradas por um menor de idade. Não, eu não tô- Então tem que ser, eu fui até muito elegante com ela. Ela merecia algo muito Não mais grave. acredito. O que Uma ela mulher merecia? que vai Não defender um acredito. estuprador de 17, estuprador e homicida, dizendo que não sabe o que está fazendo, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Então, eu estou defendendo as meninas do Brasil, desses marginais, 16, 17 anos, que sabem o que estão fazendo Então, e a merecem sua cadeia. raiva não era porque ela te xingou. A sua Não, raiva eu- é pelo que ela estava discutindo lá dentro. Mas que eu acho que não era É isso? focado Exatamente no isso, caso o do assunto era Champinha. comigo. Eu acho que ela estava defendendo, ela era contra, na verdade, a redução da maioridade penal. Não o caso, ela não estava defendendo o monstro- Champinha. Não, e aqui, ela não estava peraí. defendendo o monstro. Ela Peraí. estava defendendo, no que eu entendi, o assunto no geral. Eu acho que foi a confusão Não. entre uma coisa e outra que Não, o caso degringolou Champinha a sua foi entre o dia indignação 1º e que dia quase 7. resultou em agressão. Peraí. O caso Champinha foi entre o dia 1º e o dia 5. Dia 8 foi desvendado o fato. Dia 12 aconteceu isso conosco. O assunto era Champinha, sim, que chocava o mundo e estava nos jornais esse assunto. E ela teve a cara de pau, para ser elegante aqui, de defender o estuprador que estupra nossas filhas. Não, achando ela- que ele tem direito de fazer isso aí. Se foi isso, Não, ela Foi discorda exatamente com a isso. diminuição da maioridade penal. Ela pode discordar. Tem gente que concorda, caso, tem gente como que discorda. no geral, tem gente Não, que pode concordar e discorda discordar, tudo bem. Ô, Eu acho Luciana, que eu não quero- certeza que a Câmara vai aprovar talvez essa- eu não queira Felizmente ou opinar. infelizmente, a democracia é isso. As pessoas concordam ou discordam. Com certeza. Ô, Luciana Mas não precisa Gimenez. encostar Mas a ninguém mão. vai defender o estuprador, né? Ela Nem foi defender ela, o como estupro. mulher, estaria Ela- fazendo achando isso. que o Champinha não sabia Nem o que ela, estava como fazendo mulher. por ter 17 anos De de idade. qualquer maneira, deputado. Ela falou isso? Não, quando ela foi defender que a Mas redução ela da falou maioridade isso com penal... todas as Não, letras. ela foi para defender o Champinha, que ele não sabia o que estava fazendo. Isso foi dia Barbaridade. 12. O crime foi Ela aconteceu quis dia dizer 1º, que o dia Champinha 5. não sabia o que estava fazendo. Exatamente é isso. Então ele é inimputável. Como diz hoje a Constituição, é inimputável. Eles são infratores, Aguinaldo. Estupram, matam, sequestram, decapitam as pessoas e são infratores. Não, mas Olha esse aqui, é uma outra discussão que Não, vai não, longe. Praticou, É uma outra discussão que vai praticou longe. crime violento, tem que ser julgado como adulto, a partir dos 14 anos. O que eu Praticou quero saber monstruosidade, é o seguinte. tem que ser julgado como adulto. Vamos Emenda supor- a Constituição. Eu acho Vamos tinha supor ter- que tinha ela ter uma tivesse votação errada. para essa lei para o Brasil inteiro votar. Alô, Quem tem que socorro. discutir somos nós. Exatamente, Luciana, um se tiver um plebiscito, o plebiscito. referendo Um vai ser plebiscito, é. Cadê- Mas cadê eu meu acho o DVD? seguinte... Cadê Tem meu que discutir DVD? somos nós, eu acho. Os brasileiros, vocês não acham? Não, os Mas- que dizem que são democratas da Câmara, o pessoal de esquerda, que é o PC do B, PT e PSOL, que não admite a redução da maioridade penal, não admite também uma consulta popular nesse Mas assunto. eu acho Eu até que não entendi a tiveram posição aquela Mas assim, votação para as armas, os armamentos. entendi. Eu acho que deveria ter uma Teve. votação dos brasileiros irem e votarem. também acho. Querem ou Ouve, não o querem. O povo nunca A foi Luciana, já maioridade houve, nós não ganhamos. existe da E o essa maioridade. interatividade. nega a posse de arma para o cidadão de bem. Um homem está dentro de casa, uma Peraí, mulher... a gente pulou de É assunto. outra um homem, discussão uma também mulher, que vai não longe. pode comprar uma arma para ter dentro de casa para sua defesa, para Deputado, defender o que eu sua quero família. saber, o que eu quero saber em relação a Maria do Rosário. Hoje, passados esses anos, o senhor olhando para a sua atitude, custa fazer um meia-culpa, ter humildade e falar assim, realmente, a minha atitude não foi destemperei. correta, eu me destemperei, ela me provocou, mas que Perdi o senhor a razão. foi errado também, é que ela tivesse defendendo o Champinha, que seria um absurdo Aliás, o que realmente, aconteceu com eu o Champinha? Tá entenderia o seu solto? sangue quente. Ele tava Mas no hospital. olhando hoje para No trás, hospital, não dá para manicômio. dizer que, puxa vida, Tá no eu manicômio não agi hospitalar. corretamente? Olha, o que acontece é o seguinte, o ato reflexo, até está capitulado. Então, em então lei, meia isso aí, culpa, o ato então reflexo. meia culpa. Você, o Timóteo dá um carrinho para mim violento por trás, quase que a minha canela, eu levanto e dou um cotovelado Tá nele. dando a meia culpa Agora aí, vocês querem Sônia. me condenar. Mas o Timóteo dando, agora, né? o Também que o achei. Timóteo que agora tá falando com a Luciana é mostrar pro meu DVD, Luciana. Cadê meu DVD, meninos? Passou do estupro pro DVD dele, Me dá gente. meu Hoje DVD, tá demais. socorro. Quem canta seus males expõe. Não, agora, me dá aqui Ah, agora. Sônia, obrigada. Eu gostei O programa de acaba e eu não mostro, me dá. Passamos o estupro, a outra já amarrou, a outra, a pois Sônia é. Abrão muito rápida. Quem canta seus males espantos, muda de ação, adorei, Sônia. Ô, Aguinaldo, a cara do Aguinaldo. Ô, Aguinaldo, fala aí rapidinho, Aguinaldo, vai. Vai. Vai, Aguinaldo, vai.
Eita, então... Fala no microfone, Aguinaldo. Aguinaldo, tá Dia 23 e 28 de Teatro Ipanema, no Rio. 30, 1, 2 e 3. Macapá, Marabá, Imperatriz, Açailândia. 8, 9 e 10, Recife, Maceió e Salvador. 15 e 17, Teatro Carlos Gomes, no Rio. 16, Fortaleza. 30 e 31, Presidente Prudente e Ilha Solteira. E olha 3663-5107. 3663-5107. Olha aqui, ó. Isso é um documento. Mas não acabou, não, viu? Alcione, Martinha, Calbi, Ângela e Claudete. Isso é um documento. Tem que botar o Bolsonaro lá cantando. Dá um mamãe pra gente aí, que eu tô com saudade. Não acabou não. Mamãe. É o seguinte, ó. Olha pra cá. Eu tenho mais um tema polêmico, já que a gente tá aqui com o Bolsonaro. Bolsonaro e polêmica, né? O negócio casa. Agora, você falou uma coisa. Quando você tava falando do estupro, aí esse aqui já falou em pena de morte, então eu vou deixar isso no ar. E a pena de morte? O que vocês acham? O Brasil é a favor ou contra? Eu vou pros comerciais e eu já volto. Eu fiz uma pergunta para o Bolsonaro. Bolsonaro, minha pergunta é, vocês comentaram aqui, quando falaram do menino que estuprou e matou, né, o Champinha, você comentou que a pena de morte deveria ser considerada no Brasil. Aí você falou que aqui não era possível e... É porque é tido como cláusula pétrea em nossa Constituição. Mas o Constituinte esqueceu de entender, né, e dizer que a nossa vida não é pétrea. A violência está aí. Tem um caso aqui que eu espero que a pessoa que falou o nome não esteja assistindo agora, em consideração ela. Temos uma deputada em Brasília de nome Keiko Ota. Ela teve uns 12, 13 anos atrás um filho sequestrado de 8 anos de idade e foi executado em cativeiro. Imagine, Timóteo, você pegar um moleque de 8 anos de idade e executar em cativeiro. Pegaram o marginal, ele foi condenado e puxou apenas, acredite, Felipe, 6 anos de cadeia e está em liberdade. O japonesinho, em São Paulo, a gente teve o caso do Masataka Ota, o menino de 8 anos, os próprios seguranças do pai. Foi desse caso isso daí, está mais que comprovado. Quem foi aquele cara? Mesmo, né? Mas, olha, quem foi aquele cara? Eu realmente entendo, só que aí teria que ser feito com muita cautela, né? Para que pessoas que sejam, talvez, inocentes não fossem mortas e condenadas... sei lá, matam inocentes todos os dias. E prisão perpétua? Também não pode, não tem caráter perpétuo. E acreditem, não podemos ter o trabalho forçado. Você não pode botar uma bola de ferro num vagabundo desse, na corrente, né, e botar para trabalhar, para carpir, para fazer seja lá o que for. Bom, coisa que você faz nos Estados Unidos. Nem isso você faz. Agradecer a todos os meus convidados. E realmente tem que terminar esse programa torcendo para que as leis sejam cumpridas de forma séria e que as cadeias estejam realmente prontas para receber esses presos. E não muita gente que não fez nada está lá pagando pato, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar em maneiras de punir as pessoas que precisam... E educar. Né? E educar, realmente. E prevenir, que é bom também. Apilhados e apilhados. Muito obrigada a todos. Beijo, minha filha. Um beijo, obrigado, que hoje é dia do beijo. Todo mundo quer beijar o filho do Bolsonaro. Vai lá, Felipe, pega ele, Felipe. Obrigada, muito obrigada a todos.